Ok, então se vou voltar nesse slide aqui. Tá vendo aí, Ana? Sim. Então vamos lá, né? Então a gente. Eu coloquei pra gravar, Deus? Coloquei. É, então, pra gente usar a regra de 3, nós precisamos de proporcionalidade, né? Tanto como são as grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra diminui. Certo? E inversamente já é o contrário. Quanto uma aumenta, a outra diminui. Ou quanto uma diminui, a outra aumenta. Certo? Então, essas são as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre só tem essas duas opções. Ou elas é diretamente ou é inversamente. Ok? Então, a regra de 3, ela também tem dois estilos. Quando eu tenho a simples, que eu trabalho apenas com duas grandezas, certo? E a regra de 3 composta, que envolve mais de duas grandezas. Então, na simples, eu procuro. São duas grandezas, nas quais três valores são conhecidos e eu busco um terceiro. Certo? Então, por que são duas grandezas e três valores para procurar um quarto? Então, para cada grandeza tem dois valores, certo? Por exemplo, eu quero falar de hora e quilômetro, né? Velocidade, quilômetro por hora. O quilômetro é um tipo de grandeza e a hora é outro tipo de grandeza, certo? Quando se fala de velocidade, envolve duas grandezas, quilômetros por hora, por exemplo. Então, quais são os passos para utilizar a regra de 3 simples? Primeiro é construir uma tabela, né? Às vezes você não precisa fazer a tabela com aquelas barras, certo? É só escrever um valor embaixo do outro para facilitar. Porque regra de 3 é uma maneira de simplificar o cálculo, né? De fazer o cálculo tornar mais prático, mais rápido, mais visível e mais tranquilo de ser feito. Ok? Então, a gente constrói essa tabela agrupando-se sempre as grandezas em colunas. Então, por exemplo, quilômetro embaixo de quilômetro, hora embaixo de hora, e assim vai. Eu não posso misturar, porque senão meu cálculo vai dar todo errado, certo? Depois, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e depois montar a proporção e resolver a equação. Então, sempre em uma regra de 3, eu tenho que saber fazer uma equação. Geralmente a equação ela é do primeiro grau, mas pode acontecer de ser uma equação do segundo grau, ou até de qualquer grau envolvido, certo? Mas geralmente é do primeiro grau. Então, vamos ver um exemplo aqui que eu quero que vocês me ajudem, ok? Com a árvore. Com a árvore, que árvore? Com a área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se a área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, primeira coisa que tem que fazer é o quê? Montar uma tabela, certo? Então, vamos montar uma tabela. Então, a gente coloca as grandezas. Quais são as grandezas que nós estamos envolvendo aqui? A área e energia, certo? Então, vai ficar área embaixo de área, energia embaixo de energia. A área que eu tinha é quanto? 1,2 metros quadrados para 400 watts hora, certo? Então, a área aumentou para 1,5. Então, essa energia vai ser quanto? A tabela a gente já montou. Agora nós vamos ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que vocês acham? Que elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Eu acho que são diretamente proporcionais. Por quê? Não sei. Alguém quer explicar o porquê? Vai lá, Guilherme. Ou Luan. Ou Natan. Por que, Natan, elas são diretamente proporcionais?
Oi? Oi? Oi. Por que que essas aqui, a área e a energia, ela é diretamente proporcional? Porque se a área aumentar, a energia vai aumentar, né não? Isso, Ana que tá falando? Sim, Isso. Aqui, Ana ó. Carolina. Ana Carolina. Então, aqui, ó. A área de 1,2 foi para 1,5, né? A energia que era 400, como aqui a placa ela aumentou, a placa solar, vai produzir o quê? Mais energia, né? Então, olha só. Aumentou a área, aumentou-se a energia. São diretamente proporcionais. Então, como é que eu faço o cálculo aqui agora? Faz cruzada. Multiplicação cruzada, não? É, isso. Mas primeiro eu tenho que montar a equação, né? Eu escrevo sempre antes da igualdade o que tem a letra, né? Então vai ficar 400 sobre x. Pode ser que não, tá, gente? Se alguém quiser escrever 1,2 sobre 1,5, tipo assim, ó, quer ver? Deixa eu escrever aqui. Ó, eu gosto sempre de antes da igualdade escrever assim, 400 sobre x igual a 1,2 sobre 1,5, certo? Então, sempre escrever antes da igualdade logo o valor que tem a letra. Mas, se eu tivesse escrito assim, 1,2 sobre 1,5 igual a 400 sobre x, também está correto, certo? É uma igualdade, independente do lado que eu escrever, tá correto. Vou ter que liberar alguém que entrou agora. Eita. Alguém manda mensagem aí no grupo falando pra Cauã mandar de novo que sumiu aqui. Então, é isso. Ficou aqui, ele escreveu desse jeito. 1,2 sobre 1,5 é igual a 400 sobre x. Então, Ele multiplica. vai sair de novo, ó, professora. Entrar. Ele mandou já? Não mandou aqui não, chegou aqui não. Ele vai tentar ir agora, eu creio que é agora. Nada. Quando ele... Quando ele entrar, eu libero. Então, aqui, ó. Multiplica cruzado. Aí... Por que todo mundo não chega na hora, né? Eu podia não liberar mais quando chegasse fora da hora. Tem algum professor que não libera? Geralmente todos liberam quando chega atrasado. Pronto, libera. Então, aqui multiplicou 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. Então, 1,5 vezes 400 dá 600. O 1,2 está multiplicando por x, passa dividindo. 600 dividido por 1,2 dá 500. Então, com a interpretação, com 1,5 metros quadrados de área, vamos ter 500 watts-hora de energia. Certo? Então, bem tranquilo. Exemplo 2. Para construir uma casa, 10 pedreiros levam 30 dias. Se passarmos a contar com 15 pedreiros, em quantos dias a casa ficará pronta? Então, aqui, as grandezas são número de pedreiros e tempo em dias, certo? Então, aqui, nesse exemplo, aumentou-se os pedreiros. Você acha que o dia vai aumentar ou diminuir? Pra aumentar? Diminui. Não? Ah, tá. Quem fala? Diminui. Vocês concordam que aumenta ou diminui, gente? O Diminui. tempo de dia diminui. Diminui. É Por que que inversamente proporcional. Isso mesmo. Então, aqui, essa foi bem simples, né? Aumenta-se os pedreiros. Então, o número de dias, consequentemente, vai diminuir. Solução, a mesma coisa. 30 sobre x. Aqui, como aqui, se eu fosse diretamente, eu ia escrever 10 sobre 15. Inversamente, eu tenho que inverter, certo? Uma das razões, geralmente, a que tem a letra, fica do jeito que ela aparece, ó, 30 sobre x. A outra, eu inverto, certo? Professor, eu poderia ter escrito 10 sobre 15 e inverter essa? Poderia, mas não ia mudar o cálculo, certo? Quando só tem duas grandezas, você
Pode inverter qualquer uma das duas. Mas minha dica é sempre deixar que tenha a letra do jeito que ela tá e inverter as outras. Certo? Então, aqui 15x é igual a 10 vezes 30, 300. 300, passo 15 dividindo, 300 dividido para 15, 20 dias. Certo? Então, diminuiu aqui 10 dias, aumentando 5 pedreiros. Ok? Então, bem tranquilo. Agora, o que mais tem, assim, como é que fala? O que fazer conta, né? É a regra de 3 proporcional. Se não me engano, a avaliação que eu fiz pra vocês, acho que todos os exercícios são de regra de 3 composta. Ela já tá pronta, certo? Eu só não consegui terminar de colocar todas as questões no Moodle, certo? Porque ontem eu tive problemas, aí não consegui. Aí hoje, assim que terminar a aula, que eu acredito que vai ser rápida, eu coloco, aí a partir hoje de 1 hora eu já libero para vocês fazerem a atividade, tá? Aí quem quiser já fazer hoje e ficar livre de matemática nesse ciclo, ótimo. Eu já sugiro que faça logo hoje, mas estuda um pouco, né? Mas esse assunto de regra de 3 composta, vocês veem isso no ensino fundamental, então é bem tranquilo mesmo. Certo? Então, aqui vai exigir de mais de 2 grandezas. Vamos para um exemplo. O dono de uma carpintaria sabe que precisa de 50 operários para fazer 10 estantes em 5 dias. Mas, sabendo ele que para fazer as estantes tem apenas 2 dias, de quantos operários vai precisar? Então, vamos montar a tabela. Nós temos, então, operários, estante e dias. Certo? Aqui, 50 operários fazem 10 estantes em 5 dias. Quantos operários fazem a mesma quantidade de estante em 2 dias? Então, aqui nós vamos ter que analisar coluna a coluna, né? Grandeza a grandeza, se é proporcional ou não. Você sempre analisa se é proporcional ao que você está procurando, certo? Então, eu vou ver aqui se as estantes é proporcional diretamente ou inversamente aos números de operário e o dia é inversamente ou diretamente ao número de operários. Porque, por exemplo, estante e dias, elas podem ter um tipo, por exemplo, podem ser diretamente ou inversamente entre si, mas de acordo com o número de operários pode mudar. Então, eu sempre vou analisar se é diretamente ou inversamente ao que eu estou procurando, certo? Então, vamos lá. Aqui, o número de operários, vamos analisar o outro. Aqui, o número de operários ele vai crescer ou diminuir em relação à estante, por exemplo. A estante, na verdade, até tá igual. Mas, por exemplo, se fosse... Vai ter que crescer, né? Para produzir menos dias. Isso. Ó, menos dias, então teria que ser mais operários, correto? Mas e o número de estante? Quanto mais estante, mais operários também, digamos assim, certo? Nesse caso aqui, o número de estantes é o mesmo. Só que, independente do número de estante aqui, ó, quanto mais estante, seria mais operários, certo? E aqui, tem menos dias, então tem que ser o quê? Mais operários, certo? Ou não? Isso. Por que inverteu? Então, a solução... Na verdade, esse 10, 10 nem precisava escrever. Quando é igual, na hora de fazer a conta, vai simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar o 10 com 10. Então, nem precisaria... como é que fala? Escrever o 10, 10. Certo? Toda vez que for igual, não precisa escrever. Nos exercícios lá da lista, tinha um exemplo assim, que repetia.
Ó, mas vocês entenderam por que o número de operários é inversamente proporcional ao número de dias? Ó, vai ter que crescer o número de operários porque os dias diminuíram, certo? Por isso que aqui dias tá com a seta diferente do número de operários, certo? Então, o único que eu inverti aqui foi o 2 sobre 5. Esse 50 sobre x e 10 sobre 10, nem precisava escrever. E o 2 quintos, porque antes era 5 sobre 2. Ok? Então, tirou 10, 10 ali, multiplica cruzado. 2 vezes x é igual a 2x, 50 vezes 5, 250. Passo 2 dividindo, 250 dividido por 2 dá 125. Tranquilo? Sim. Pronto, próximo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, mesma coisa. Horas, aqui, ó, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160. Em 5 horas, quantos caminhões descarregam 125? Então, eu sempre vou relacionar aqui ao número de caminhões, certo? Ó, caminhões. Se eu aumentar os caminhões, por exemplo, as horas. A hora diminuiu, né? Era de 8 para 5. Então, o número de caminhões deveria o quê? Aumentar? Isso. Então, horas e caminhões, elas são inversamente proporcionais uma à outra, certo? Agora, a areia. O número de areia, ela era 160 e passou a ser 125, certo? Então, diminuir o número de areia, vai ter que diminuir o número de caminhões, né? A seta aqui ficaria até melhor se fosse o contrário. Então, a areia e caminhão, elas são diretamente proporcional e hora e caminhão são inversamente proporcionais, certo? Certinho. Sim. Então, ficou 20 sobre x é igual 5 sobre 8, 160 sobre 125. Então, aqui, na hora de fazer, eu multiplico. Quando é fração, dá para multiplicar direto. 5 vezes 160 e 8 vezes 125. 5 vezes 160, 800. 8 vezes 125, 1000. Agora, 800 vezes x, 800x. 20 vezes 1000, 20 mil. 20 mil dividido por 800 dá 25 caminhões. Pronto? Então, Sim. eu acredito que você está falando assim, essa aula é fácil demais, tá muito boa. Ótimo, eu quero que vocês pensem isso mesmo, tem que ser fácil. Regra de 3 é uma coisa que sempre vocês, ao verem, tem que conseguir fazer, certo? Isso é o básico do básico do básico da matemática. Tanto que a gente estuda aqui em matemática básica mesmo, certo? Esse ciclo, como eu já estava falando no início, é para todo mundo fechar. Eu não quero que nesse ciclo ninguém fique de recuperação, tá bom? Então, esses probleminhas aqui são probleminhas bem simples. Dá para complicar eles? Dá. Igual na lista lá, eu acho que nem tinha muito exercício complicado, não. Mas caso algum vocês queiram fazer, a gente faz, tá bom? Acho que, deixa eu ver quantos exemplos mais tem. Acho que só tem mais esse e mais um. Pronto. Uma coisa boa. Então, ó, outro exemplo que aparece muito. Se para imprimir 87.500 exemplares, 5 impressoras gastam 56 minutos. Em que tempo 7 impressoras, iguais às primeiras, imprimirão 350 mil desses exemplares? Tanto que nos exercícios tinha uma questão dessa, que as alternativas lá estavam até erradas, tá? Eu lembro. Eu até falei pra vocês. Vocês viram lá, não viram? Que era uma igualzinha essa daqui. Professor 9, não foi não? Acho que foi. Tava lá errada. Na hora de digitar, eu escrevi o número no lugar errado, na verdade. Eu fiz a tabelinha, fiz a conta e na hora de digitar a pergunta eu digitei totalmente errado.
E nem tinha a opção que eu queria que tivesse também nas opções. Era pra ter dado 8, mas tá bom. Então, aqui, sempre a mesma coisa. O único truque aqui é vocês saberem qual que é diretamente, qual que é inversamente proporcional. Vocês me dizem esse exemplo aí que praticamente é o último, tá? Então, hoje a aula, graças a Deus, vai ser bem rapidinho. Exemplares, impressoras e tempo. Vejam aí, qual que é diretamente proporcional ao tempo, qual que é inversamente, se é tudo diretamente, se é tudo inversamente. Me falam aí, vocês, agora. Como é que eu resolveria esse problema? Bora lá, alguém? Deixa eu ver se eu lembro o nome de alguém. Maria. Eu sei que tem umas 3 Maria aí. Com a Maria. Quer fazer esse exemplo? Quem mais? Eu acho que os exemplares são diretamente proporcionais às impressoras, porque estão aumentando a quantidade. Certo. E ao tempo? Inversamente. Porque se tem mais impressoras, você tem menos tempo? Isso. E se tiver mais exemplar, é mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Mais tempo. Mas depende, né? Se tem impressora. Certo? Então, mais tempo, mais mais exemplares, mais tempo. Correto? Só que a impressora, ela é mais impressora, então é menos tempo. Certo? Por isso que a seta aqui inverteu. Eu sempre vou relacionar com o quê? O que eu estou procurando. Ok? Por exemplo, exemplares e impressoras, mais exemplares, mais impressoras. Ok. Se eu fosse uma questão que não tivesse o tempo, fosse só exemplares e impressoras, elas seriam diretamente. Mas eu sempre vou analisar o quê? Ao tempo, né? Ao que eu estou procurando. Então, em relação ao tempo, o número de exemplares cresceu, então o tempo vai crescer, certo? Em relação ao tempo, o número de impressoras cresceu, então o tempo vai diminuir, inversamente, certo? É isso que eu quero que vocês foquem. Sempre eu vou relacionar o que eu estou procurando, certo? Porque, por exemplo, se a questão fosse em relação ao número de exemplares, as outras são diretamente ou inversamente proporcionais a eles. A impressora, em relação ao número de exemplares, seria diretamente. O tempo, em relação ao número de exemplares, seria diretamente. Certo? Mais exemplares, mais impressoras, mais tempo. Mas, em relação ao tempo, mais tempo, ou mais exemplares, mais tempo. Mais impressora, menos tempo. Então, inversamente. Então, fazendo o cálculo eu acho que acredito que vocês já sabem fazer. 87.500. O único que eu inverti, foi 5 sobre 7. Ficou 7 sobre 5. Então, multipliquei aqui direto. 87.000 vezes 7. 612.500. 350.000 vezes 5. 1.750.000. Aí depois, multiplica aqui e passa depois dividindo. Certo? 1.750 vezes 56 dá 98 milhões, dividido por 172.500.000 dá 160 minutos. Outra coisa importante, 160 minutos são quantas horas? Porque nas opções pode estar lá em horas, né? Se for, por exemplo, uma questão de marcar. Como é que eu transformo 160 minutos em horas? 2 horas e 40 minutos? 2 horas e 40 minutos, por quê? Me explica aí como você chegou nesse Porque 60 minutos é uma hora, né? Isso. Então, Vai, continua, vai falando. 60 mais 60. se eu tenho 160 minutos, eu vou pegar 120 minutos, que dá 2 horas. Isso. E o que sobrar vai ser minuto. Vai sobrar 40 minutos, 2 horas e 40 minutos. Pronto. Isso aí, tá vendo? É tranquilo. Então, 2 horas e 40 minutos. Então, se fosse uma questão de marcar, eu faria isso. Cada 60 minutos é 1 hora. O que sobra já é os minutos. Certo?
Então, o último exemplo da aula de hoje, e caso vocês queiram, algum da lista vocês não conseguiram fazer? Ou vocês fizeram todos, foram tudo tranquilo? Ei, professora, deixa eu te falar aqui. Pode falar. Da lista. Teve uma questão da lista que você até falou lá que nas alternativas não tinha a resposta certa. Isso, foi Acho que era 9. É isso, a 9. Qual é a resposta dela? Era um número inteiro? Eu acho que não. Só pra... A gente pode fazer aqui ela juntos. Bora fazer esse último aqui, fazer a 9 e a gente encerra a aula de hoje. Tá bom? Tá. Mas aí... Tá bom. Tá, bora lá. 15 operários trabalhando 9 horas por dia construíram 36 metros de muro em 16 dias. Em quanto tempo 18 operários farão 60 metros do mesmo muro trabalhando 8 horas por dia? Então, aqui envolve mais de 3 grandezas. Envolveram aqui 4. A maneira de resolver é a mesma. Sempre eu vou relacionar com o quê? Com o dias. Então, bora lá. Eu coloquei aqui, ó. Dias e operários. O número de operários cresceu. Então, o número de dias vai o quê? Diminuir. Tá vendo? Então, são inversamente proporcionais. Bora lá. Jornada. O número de horas, ela diminuiu aqui. Então, o número de dias vai o quê? Aumentar? Aumentar. Então, diminuiu ou aumentar. As setas, tá vendo que estão contrárias? Calma aí. O número de operários aumentou, o número de dias vai diminuir. Isso mesmo. Ó, a partir do momento que vocês já escreveram a primeira seta, as outras vão ter que seguir como é que fala? O bonde, né? Aqui, ó. Aqui diminuiu. Apesar de diminuir a seta tá pra cá, a seta tem que relacionar com essa, que eu já tinha escrito. Certo? Então, diminuir o número de dias, ou de horas, vai aumentar o número de dias. São inversamente. Ok. E o último, aumentou-se o comprimento. Então, o que o dia vai aumentar. Então, elas são diretamente. Certo? Então, seguindo isso, 16 sobre x, o 36 e 60 eu escrevo do jeito que tá, que é diretamente. Aqui 8 sobre 9 e o último, 18 sobre 15. Inverteu. Multiplica do mesmo jeito. 36 vezes 8 vezes 18. E 60 vezes 9 vezes 15. Certo? Aí a conta é sempre igual. Ficaram 25 dias. Certo? Então, bem tranquilo mesmo. Ou eu tô assim, de boa pra vocês tirarem 100. Eu quero mesmo que vocês tirem 100. Cadê? Atividade. Questão. Essa daqui vocês conseguiram fazer, a 8? Não. Não? Uai, ninguém falou nada. Eu consegui, eu acho que tá certo. Eu consegui fazer, né? Mas não sei se tá certo. Tá, então bora fazer aqui a 9. Para ver se acerta ou não. Deixa esse trem aqui abrir. Então, a questão 9 diz o quê? De novo de impressora, ó. Uma impressora a laser funcionando 5 horas por dia durante 30 dias produz 150 impressões. Em quantos dias 3 dessas mesmas impressoras funcionando 6 horas por dia produzirão 100.000 impressões? Então, vamos lá? Então, a primeira coisa é montar a tabela, que eu posso fazer com... Ai, trem, fica aqui. Eita. Aqui, eu posso fazer com as linhas, posso fazer sem as linhas, só posso escrever o nome impressora. Então, vamos lá. Vai ser impressoras, vou deixar só IN. Impressoras, depois horas e... O que mais que tem?
Impressoras, horas, dias, dias e impressões, né? impressões. Isso, então vou ter que mudar aqui. Impressão. Impressoras, dias, horas e impressões. Impressões. Ok? Impressoras é o primeiro. Horas, dias, impressões. Então, vamos lá. Primeiro, a gente escreve do jeito que tá. Então, uma impressora, 5 horas por dia durante 30 dias. 30 dias. Fazem impressões. Agora, quanto de 3 impressoras funcionando 6 dias. 6 horas. 6 6 horas por dia. Em quantos dias vai fazer 100.000 impressões? Certo? Então, como é que vocês fizeram a seta aqui? Bora lá. A gente começa com qualquer um. Pode ser aqui. Vamos ver. Número de impressões e dias. Número de impressões aqui eu fiz o quê? Ele cresceu, né? Ou diminuiu. Vou colocar a seta pra cá. O dia vai aumentar ou vai diminuir em relação a impressões? Diminuir. Diminuir? Acho que aumentar, né? Aumentar. Hã? Ó, o número de impressões diminuiu, então o número de dias vai diminuir também, a seta do mesmo lado. É porque a seta... O quê? É por causa da seta aqui? Do jeito que eu escrevi? Vocês fazem como? Pra cima ou pra baixo? Tanto faz, na verdade. É que geralmente eu gosto de o primeiro, pelo menos o primeiro, escrever na direção do valor. Não, pro, a seta tava certa. Eu ri que eu falei que era diminuir. Você ficou a diminuir. Aí, depois eu... Tava certo, então? Então, vocês concordam? Todo mundo concorda que aqui é diretamente proporcional, dias e impressões? Bora lá. Eu quero ouvir algum menino. Bora lá. Quem menina, que eu não lembro o nome de ninguém. Eu já ia falando. Pode ser você. Por que é diretamente? Cem mil é menor, né, não, professor? Oi? É porque é menor, né, não? Menor Não o quê? precisa mexer. A senhora tá falando o dia? Isso, porque eu quero só saber por que é diretamente proporcional aqui. Porque o número de dia diminui junto com os números de impressões. Isso. Agora, em relação aos dias, as horas aqui, ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional? Quanto mais horas é o quê? Bora, meu filho, escreve. Mais horas, menos dias. Isso. Então, ela vai ser inversamente, né? Sim. Então, essa aqui é baixo. E o último, aumentou-se as impressoras. Os dias vai continuar, vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Diminuir. Então, é inversamente também, não é? Isso. Pronto. Então, agora vamos resolver. Como é que eu resolvo? O que eu escrevo primeiro? 3 sobre 1? Não, eu 30x. 30 sobre x, né? É bom sempre escrever o nome da letra antes da igualdade. E agora? Aí o número de impressões, 150 mil. Isso. No mesmo sentido, né? 150 mil Isso. sobre... 100 mil. Isso. Vezes. Vezes. Vixe, travei. Ajuda aí a colega. Ó, agora é o próximo. 6 Horas. vezes 5. Ó, horas, né? Eu vou escrever 5 sobre 6 ou 6 sobre 5?
6/5, não é? Elas não são Isso. inversamente? Isso. E o último, eu escrevo 1/3 ou 3/1? 3/1 também. 3/1. Pronto. Agora é só fazer. Aqui eu já posso cancelar esse tanto de zero, ó. Tem 5 embaixo. Ou só tem 4, né? Ah, não, só tem 4 em cima, então 4 embaixo, tá? Nossa, professora, eu fiz a conta com isso tudo de zero, deu um número de milhões, assim, pra eu Pode fazer, dividir. na verdade. Mas se quiser simplificar já do início, pode também pra facilitar. Né? Então bora Atalho, falar. né, professora? Oi? Atalho pros espertos, né? É. Mas se quisesse ficar até o final, poderia, não ia mudar nada, tá? Mas eu já posso. Aqui, eu só posso fazer isso porque aqui é uma multiplicação, tá? Se fosse uma soma, não poderia. Na multiplicação, eu posso simplificar. Então, vamos lá. 15 vezes 6 vezes 3. 270. 15 vezes 6 vezes 3. Eu acredito em você, mas eu fiz aqui a conta. Como você se acredita, professora? Então vai ficar, ó, 30 sobre x, já poderia fazer direto, mas bora lá. Ficou 270 sobre 10 vezes 5 vezes 1. Vai dar 50, né? 50. Agora, x vezes 270. 270x. x igual 50 vezes 30 dá 1.500. isso. Agora passa 270 dividindo. 1.500 dividido por 270. Posso cortar um zero. 150 dividido por 27 dá. Ixi. Opa. O quê? Tá errado? Não, tá certo. Eu só apaguei porque o zero ficou muito feio. Mas ainda continua feio. Eu ainda. Minha letra é mais bonita que isso aqui, viu, gente? É aqui. Então, quanto é 'Dá 5 mil para 150? Dá 5,5 aproximadamente. Dá 5, ó. Na verdade, ficou 5,5555556. Toda vez que é 5, Isso. esse tanto de 5 pra cima, eu aumento um no anterior. Então, a resposta aqui vai ficar o quê, ó? 5,6. Aí, 5,6 o quê? Dias. Dias. Mas existe 5,6 dias? Ah, não, dias. É dias. Mas existe 5,6 dias? Não. Não. Então, como é que a gente transforma isso aqui? Dias. Então, vão ser 5 dias E 6 horas. e 6 horas, será? Vamos ver? Vão ser 5 dias e quantas horas? Vamos descobrir. Então, 5 dias. Um dia tem quantas horas? Vamos fazer outra 24. vez. Um dia. Eu fiz tudo errado, o meu deu 5. Só Meu Deus, 8. Meu deu 8. Pois é. Ó, um dia tem 24 horas, não é assim? 0,6 dias tem quantas horas? Tem x horas. Então, 1 vezes x, x. Então, só multiplicar. 0,6 vezes 24. Deixa eu fazer aqui. 0,6 vezes 24. Deu 14,4. Então, deu 14,4 horas. Mas existe 14,4 horas? Não. Não. Então vai ser quantas horas? 2 horas e 40 14 horas. 14 horas. Agora vamos descobrir quanto 0,4 Ai, equivale minha a Nossa minutos. Senhora. Então vamos lá. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, 1 hora equivale a 60 minutos. 0,4 horas equivale a quantos minutos? X. 1 vezes x, x. 0,4 vezes 60, né? 0,4 vezes 60. 24 Dá 24. Então, dá 24 o quê? minutos. Minutos. Então, é 5 dias, 14 horas e 24 minutos. A resposta. Quando eu fiz a conta, pra ter lá pra marcar, eu também fiz pensando em dar 8. Só que aí
Na minha conta, na minha cabeça, no dia que eu fiz, tinha que dar 8. Mas eu discuti essa questão, nem lembro com quem foi. Foi com o André, foi com o Wendel, eu não sei. Algum colega veio me procurar, a gente fez, aí tinha dado essa resposta aqui mesmo. Certo? Mas é isso mesmo. Se alguém Uai, eu perguntar, fiz e deu 8. deu 8, né? Porque aqui, ó, você colocou que a hora seria aumentando a hora e aumentar os dias. E não é. Você inverteu aqui, colocou o 5 em cima e o 6 embaixo, não foi? O meu deu 5,5 dias, porra. Ó, não fala palavra não. É 5,5. Não dá 5,5 por quê? Porque, ó. Eu fiz desse jeitinho aí, professora, Sim. só que eu É porque é Eu 5,5, e 5, multipliquei 5, e deu 5. 2.250. Uai, então você Não deu multiplicou errado, né? 2.070. Ah, então, Acho que eu errei na hora de multiplicar. Não sei onde é que eu tava com a cabeça. certo? Então, ó, pode ter questões lá na prova de fazer isso aqui, viu? A resposta, nunca você pode colocar 5,6 dias. Você tem que colocar 5 dias, 14 horas, 24 minutos. Se tivesse aqui, se fosse 24,1,3, aí eu ia colocar segunda ainda. Aí segundo para. Ok? Então, é isso. Eu vou terminar agora de só colocar no mudo. A prova já tá pronta mesmo. Só vou colocar no mudo e hoje Só tem uma tentativa, né, Pro? só tem uma tentativa. Ô, gente, eu tô querendo colocar, assim que vocês verem a questão, já responder a questão, sem poder voltar, viu? Ah, não. Pro. Não, professora. Ah, não. Ai, professora, aí é péssimo. Porque regra Não de quer- três... Aí é péssimo. Mas se você não sabe uma questão, você passa pra frente, depois você volta na outra questão. Sim, A mas, gente fica em dúvida, professor. É, porque senão a gente perde muito tempo numa questão só. mas é Entendeu? Se a gente não souber, muita a gente hora, responde as outras e volta. E é Tenha frustrante piedade de também. nós. é muita hora que eu coloco pra vocês fazerem. Todas as provas dá pra fazer em 1 hora. Praticamente, as provas que eu faço. Dá, Né? mas sempre Porque volta, né? seriam- Nas questões. Seriam provas que a gente faria lá na escola mesmo. E na escola a gente faz o quê? Em uma aula, 2 aulas, né? Aí Aham. aqui eu coloco Mas a gente mais tem tempo, que voltar, porque né, professora? tem Na gente que escola a a gente pode internet voltar nas cai. questões. Hã? Já Então, fica Na mais da escola a volta, gente né? pode voltar nas questões. É, mas aí vocês... Ah, professora, não coloca sem voltar, não. Votação, é? Abaixo de Tá, nada. eu vou pensar na... Como é que fala? Eu vou pensar. Mas aí, se vocês reparem, quando você estiver fazendo a questão, se embaixo tiver a opção de voltar ou não, como é que fala? Vocês Não, por pulam se favor. não tiver a opção de voltar, não. Mas Ah, de, não, professora. de Tá, a revi- senhora avisa no grupo se a senhora for de colocar. revisar a questão, a avaliação da matéria. Professor, a senhora vai se arrepender. Eu vou arrepender por Mas fica aí, a senhora não quer aluno em recuperação, quer? Eu não quero aluno de recuperação porque vocês vão estudar e fazer a prova, fechar, seus tutti-frutti. Mas é isso. Um beijo pra vocês. E hoje, ó, foi rapidão. E desculpa no início da aula. Beijos, melhora a prova. Também Eu já tô aliviou. quase 100%. Deixa eu parar de gravar. Vocês aí,